Bom, primeiro me apresentando, eu sou o Thiago Lima, eu sou fundador e CEO do Link API. Para quem não me conhece, eu vou contar um pouco aí até da minha história, para vocês entenderem aonde eu cheguei aí em relação ao mundo das APIs em si. Eu sou programador praticamente desde os 12 anos e eu acabei fundando minha primeira empresa com 17. E acabei vendendo essa empresa depois de 2 anos. E essa empresa ela fazia plugins dentro do ecossistema de IRP, mais especificamente no mundo de Microsiga, o Microsiga, para quem já trabalhou com ele. Depois de vender essa empresa, eu fiquei um pouco maluco, acho que até pela idade, virei lutador de MMA, saí 100% da área de TI, fiquei 2 anos como profissional, como lutador de MMA, fiz 5 lutas e na última eu tive um acidente, e aí nesse acidente que eu tive uma fratura exposta, enfim, acabei decidindo voltar para o mundo de TI, que eu acho que era a minha praia, acho que eu nasci para ficar mais nesse negócio do que ficar com a perna com 6 pinos e uma placa, igual eu tenho hoje. E aí, voltando para a área de TI, eu entrei numa consultoria, e eu entrei como diretor de TI da F-Câmara, não sei se vocês conhecem, mas a ideia era fazer todo o plano de transformação digital, tanto na F-Câmara e tanto nos clientes da F-Câmara em si. E aí lá a gente acabou tendo algumas oportunidades de produtizar certos serviços, e um deles foi a questão de integração, e foi aí que surgiu o Link API. Tá? O Link API hoje é uma plataforma de gestão de APIs e integrações focada para o mundo de developer. Tá? Hoje a gente está operando basicamente em 13 países, e é bem gratificante ver o quanto que esse mundo de API, essa economia de API está crescendo. Então, é um pouco dessa experiência que eu vou passar aqui para vocês aqui hoje, do que está acontecendo. Quem quiser seguir um pouco mais nos meus conteúdos, aqui tem também os meus contatos, principalmente o LinkedIn, que eu tenho bastante coisa lá relacionada à API. Bom, para entrar no tema em si, é legal a gente contextualizar a história, né? Como é que foi evoluído todo esse conceito aí de interfaces, por que estamos onde estamos e por aí vai, né? Se você olhar 3 décadas para trás, a gente vai começar a verificar que o primeiro approach de desenvolvimento de software para business application seguiu uma linha de client-server com protocolo TCP. Então, era uma coisa totalmente tendo que ser instalada para cada cliente em específico, né? Ou seja, não era muito fácil de distribuir isso, de testar, enfim, tinha uma série de problemas de escalabilidade, era tudo centralizado num servidor só, né? E aí depois a gente teve uma evolução muito interessante que foi a vinda do modelo web, né? Então, quando o modelo web veio, acho que o principal ganho comparado ao modelo anterior foi o modelo de distribuição. Então, ao invés de você ficar instalando para cada cliente, você agora conseguia colocar isso dentro de um browser. De certa forma, os grandes players de tecnologia começaram a investir também em ferramentas de desenvolvimento de software para isso, então isso foi bem positivo para o mundo de APIs em si. Né? Só que, obviamente, quando se cria algo novo, novos problemas acontecem. Né? E o primeiro deles foi uma questão de escalabilidade do lado do serviço, ou do lado do back-end em si. Né? Então, o que aconteceu lá para meados de 2007, 2008? A gente teve um grande boom aí de aplicações, que na época o formato de desenvolvimento web, eu não sei quem é dessa época, mas tudo era processado do lado do server. Então, você pegava, por exemplo, um MVC, você pegava um WebForms, essas tecnologias faziam totalmente processamento e cuspia isso para o cliente. O cliente não tinha um papel muito relevante em questão de utilização de infraestrutura, e aí, obviamente, isso gerou vários gargalos. Né? Para resolver isso, criaram um tipo de arquitetura chamado SOA, ou seja, serviço orientado na arquitetura orientada a serviço, desculpa. Então, qual que era o conceito do SOA em si? Como é que essa imagem explica muito bem, né? Você tinha uma camada de serviço que centralizava toda a parte de orquestração dos clientes. Então, independente se você tem um cliente que era desktop, você está falando de um cliente web, você consegue usar esse mesmo barramento de serviço, você desacopla grande parte aí da sua aplicação e você escala isso de uma maneira muito mais otimizada. Então, esse foi o primeiro mundo de arquiteturas orientadas a back-end, ou arquiteturas orientadas a interfaces. Com a vinda, né, desse conceito, a primeira coisa que vocês já devem ter notado é a questão de Web Service SOAP. Então, lá para meados dessa época, né, esse approach ficou muito famoso para fazer esse tipo de coisa. Né? Existiam 2 approaches na prática. Existia um approach de uma ferramenta chamada de Enterprise Service Bus, que hoje não se fala mais disso, mas Microsoft tentou lançar um Bistalk, IBM tem até hoje, Oracle tem até hoje, que eram barramentos bem pesados e robustos para fazer isso acontecer. E tinha um outro approach específico, que era realmente criar um web service dentro de casa, com um formato de dados XML e por aí vai. Tá? Então, essas foram as primeiras vindas, as primeiras vezes que a gente começou a ouvir falar sobre esse tipo de assunto. Né? E aí, lá para 2011, 2012, a gente teve uma grande quebra aí de paradigma, que para mim
as mais interessantes comparado nas evoluções que a gente pode ver de tecnologia, que foi a transformação digital, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, seja em termos de cloud computing, IoT, automação e muito mais. E eu trouxe uma frase aqui, na verdade eu trouxe duas frases que para mim são as mais interessantes dessa grande virada, né? E que resume muito bem o que está acontecendo. Que quando você fala de transformação digital, as empresas que eram tradicionais, elas começaram a pensar igual empresas de software, né? Então ela começa a pensar como é que ela escala, como é que ela usa a tecnologia ao seu favor, como é que ela modela um business model utilizando a tecnologia como uma das principais coisas. Então a tecnologia começou a se tornar estratégia, né? E um dos motivos disso, esse cara explica muito bem. Esse cara é um investidor muito famoso lá no Vale do Silício, ele foi um dos caras que fundou a Netscape com o irmão dele. Então, e hoje ele investe muito em startup, enfim, é muito bem sucedido nisso. Ele fez um artigo em 2011 chamado Software is Eating the World. Recomendo muito que vocês leiam para entender o fenômeno da transformação digital. E lá ele previu tudo o que ia acontecer hoje. Então, uma das coisas mais interessantes que ele cita lá e que vale compartilhar aqui com vocês é que quando a gente fala do modelo de transformação digital, por que fez esse boom, né? Principalmente porque ficou muito mais viável você lançar uma empresa do zero, ficou muito você hoje pode criar uma aplicação, subir num cloud e estar competindo com alguém, por exemplo. Então, antigamente você não tinha isso, você tinha um custo de implantação, você tinha um custo de infraestrutura, então a sua gestão de ativos era muito mais complexa comparado com a mobilidade, portabilidade, escalabilidade que a gente vê hoje no mundo da transformação digital, tá? Então, esse foi o primeiro ensaio aí que a gente começou a ver aí do mundo das APIs como a gente vê hoje. E com isso surgiram várias palavras, como eu já disse para vocês, né? Desde SaaS, API Economy, coisas desse tipo. Em paralelo, ocorreu um outro movimento que era o seguinte: ok, agora as interfaces elas estão ficando muito relevantes, né? As interfaces de serviço começaram a tomar conta, se formar modelos de negócio ao redor dessas interfaces, né? E aí uma resposta feita para resolver algumas coisas de complexidades relacionadas a isso foram novos padrões, né? O padrão REST em si ele não é muito novo, ele é bem antigo inclusive, mas ele começou a ficar muito popular para a substituição do que a gente vinha de web service com XML. Então o REST mais o JSON, por exemplo, ele trouxe algumas características muito interessantes para quem ia escalar muito rápido, né? Então essas startups que fizeram todo esse fenômeno de transformação digital, acabaram levando esse movimento REST muito para um outro nível, né? E para mim o principal ponto que eu gostaria de citar aqui é a parte do stateless, que eu acho que foi um grande ganho, além da simplicidade em termos de comunicação e em termos de pattern de arquitetura, a gente começou a ver que o modelo ficou muito mais escalável, porque você não precisa manter o estado entre cliente e servidor. Então, isso, obviamente, é muito mais leve na comunicação aí do protocolo HTTP em si, né? E aí, hoje, o que é mais interessante? Quando a gente olha APIs, interfaces no geral, né, independente de qual padrão a gente está utilizando, ela não é mais uma interface técnica, né? Ela virou uma interface de comunicação de negócio. E esses são os principais use cases que a gente tem visto relacionados à API, né? O primeiro deles, muito interessante, iniciativa com parceiro. Eu vou pegar um case nosso e um cliente que eu acabei até virando membro do conselho, onde a gente conseguiu aplicar todos esses casos de uso. Então, vou dar um exemplo aqui. Eles são uma empresa de comida, B2B, chama Sapori, e eles têm hoje, para vocês terem ideia, 1.300.000 refeições por dia, né? E eles conseguiram fazer uma transformação digital lá, a partir só de uma camada de API. A primeira coisa que eles começaram a fazer, eles levaram essas refeições do mundo B2B para o mundo B2C. Como eles fizeram isso? Integrando com Rappi, integrando com iFood. Então, essa API foi essencial para eles começarem a fazer essas iniciativas com parceiro. Um outro ponto interessante é que, quando eles começaram a perceber, dessas 1.300.000 refeições, 40.000 eram jogadas fora todo dia. E aí, como eles perceberam isso, falaram, primeiro tem uma questão social, né, que tem gente passando fome, e segundo, tem uma questão de eficiência operacional aqui dentro, porque eu estou jogando uma grande parte aqui do meu estoque fora, né? Então, o que eles fizeram? Criaram um programa de inovação aberta para restaurantes menores consumirem essas APIs e conseguirem utilizar essa informação de matéria-prima ou de alimentos em si, que iam ficar disponíveis aí com esse desperdício que eles já sabiam, tá? Então, esse foi um programa bem interessante que eles fizeram. Terceiro ponto, estão entrando agora na parte mais de e-commerce. Então, estão criando os próprios meios aí de entrar no B2C. Criaram um canal agora para isso. Então, se conectaram também com a camada de APIs.
Bom, como toda empresa tradicional, tem muito legado. Então, eles têm sistemas lá em Delphi, mais uma série de coisas. E, obviamente, eles precisam facilitar essa integração, então eles utilizaram também APIs. Questões mobiles, também muito parecido com a parte de novos negócios digitais. E, por último, um case também interessante, que eu acho que, pelo que eu vi, tem palestras falando muito sobre isso aqui, é a parte de IoT. Eles automatizaram toda a questão das balanças, então hoje eles conseguem saber, por exemplo, o Thiago trabalha na empresa tal, que consumiu um restaurante Sapori, ele consome 100 gramas de arroz, 200 gramas de feijão, e através de uma balança de IoT que a gente integrou junto com um ponto de venda. Então, olha a quantidade de coisas e possibilidades agora que as APIs começaram a tornar forma, inclusive, dos business models das grandes empresas, né? E as possibilidades são gigantes, como vocês vão ver mais para frente. Aqui eu trouxe alguns cases que quase ninguém sabe, né, quase ninguém conhece, mas a relevância é gigante quando a gente fala de números globais, né? Não sei se vocês conhecem o Twilio, mas o Stripe, por exemplo, mas para mim eles são cases muito interessantes porque eles nasceram totalmente dev-friendly, totalmente um approach de APIs muito interessante. Para quem não conhece o Twilio, ele nasceu servindo só para envio de SMS. E aí depois ele foi evoluindo e virou hoje um framework de conversação. Essa é a receita deles, simplesmente com uma interface de API muito bem construída, e isso é o que eles conseguem fazer relacionados a isso. Salesforce, muita gente acha que eles são CRM, mas é muito mais do que isso. 60% da receita deles vem a partir do que eles cobram para consumir a API deles. Então, eles mudaram esse modelo de negócio há muito tempo e conseguiram fazer um case interessante. E um outro bem relevante aí em termos mundiais é a Fitbit, que é da pulseirinha. Todo mundo acha que é simplesmente uma pulseirinha, mas se vocês procurarem, hoje tem 10 mil aplicações desenvolvidas ao redor das APIs deles. Eles têm alguns cases dos 2 primeiros anos, por exemplo, do quanto eles economizaram, né, com o ecossistema, com os parceiros criando aplicativos ao redor da pulseirinha, que é impressionante. Tá? Então, aqui reforça um pouco mais do que eu tenho falado sobre a API Economy, qual que é a importância desse assunto e por que a gente vai falar disso agora. Tá? Bom, dado toda essa contextualização, acho que a pergunta que a gente não quer calar, né, para onde que isso está se caminhando? Aonde realmente isso vai parar? Né? Com todas essas novas tecnologias, desde Deep Learning, e toda essa evolução da computação no geral, agora a gente precisa saber exatamente quais são os próximos passos aí relacionados a esse assunto. E o primeiro, muito interessante, é a parte do end-to-end. Né? Hoje, a API, se você parar para pensar, ela é uma interface que fala simplesmente com um dev. Ela fala com a pessoa técnica. Né? Então, você tem que ter alguns conhecimentos, seja em formato daquele conteúdo, seja do que é o protocolo HTTP para usar ele na hora de se comunicar, e por aí vai. Né? Uma das tendências muito fortes desse assunto é que as APIs elas vão transcender essa camada só de se comunicar com o developer e ela vai se comunicar com qualquer tipo de persona. Tá? Então, imagina, o Google. O Google podia ser uma interface de API comum, né? Ver qualquer pessoa lá e faz uma pergunta. A API funciona da mesma forma. Eu tenho uma requisição, eu quero saber de algo e eu preciso de uma resposta. Então, por que não esse portal de developer, essa documentação na interface de API, ela não ficar como um habilitador de passar algumas informações para uma pessoa de negócio, por exemplo? Então, essa é uma das grandes tendências relacionadas a esse assunto e acho que vale aí ressaltar. O segundo ponto, dado que essa interface ela vira algo não só técnico, né, como já está virando no geral, existe um outro conceito também que eu não vou só simplesmente fazer de forma linear essas requisições e responses. Eu posso, de certa forma, ter uma API de conversação. Isso quer dizer que ela pode personalizar as mensagens de acordo com os inputs que ela vai recebendo. Então, tudo que a gente está vendo agora de machine learning, coisas do tipo, pode ser 100% aplicável aí no conceito de API. Então, imagina que agora a API ela faz até um papel de um chatbot. Né? Se você quer alguma informação relacionada a algum dataset que está exposto naquela API, você consegue fazer isso de forma conversacional, usando algum framework ou coisa do tipo. Tá? Então, essa é uma outra tendência aí interessante. Terceiro ponto, que está sendo discutido bastante, principalmente lá fora, é que quando você olha o protocolo HTTP, ele é muito orientado para CRUD. Né? Então, ele está orientado para buscar dados, enviar dados, atualizar dados, deletar dados, por aí vai. Só que quando a gente fala do mundo IoT mais evoluído, isso não é suficiente, porque a gente está falando de comando. Então, o protocolo HTTP em si, ele não funciona quando a gente fala de uma expansão grande desse conceito de IoT. E aqui tem alguns exemplos de como é que é a API da Alexa, por exemplo. Vocês notem que não é um CRUD. Né? Eu estou falando de um start, um stop, multi, coisas desse tipo. Então, de certa forma, a web vai ter que se comunicar de uma melhor forma com o mundo offline, com o mundo de IoT. E já está tendo uma discussão muito forte na evolução desse assunto em si. Tá? Não é à toa que o HTTP está evoluindo numa velocidade muito mais rápida do que ele evoluía anteriormente. Né?
Bom, essa é uma parte também bem relevante, que é a parte de um conceito chamado de Developer Experience. O que significa esse Developer Experience? Ele é basicamente a junção de dois conceitos. User Experience e Development Principles. O que isso quer dizer na prática? Tá? Quando a gente desenvolve um software, quando a gente está projetando um aplicativo, está projetando um front-end qualquer, a gente está pensando na jornada. Hoje em dia existe o conceito de User Experience para isso. Você precisa entender exatamente que persona que você está desenhando aquilo, como é que vai ser a experiência dele lá dentro, quais as fricções que ele pode ter, quantos cliques ele precisa fazer para um objetivo e por aí vai. Agora, por que quando você está desenvolvendo um produto, um Developer Tools para quem vai desenvolver software, a experiência é uma tela preta que o cara tem que se virar, né? Acho que isso foi até um vício de mercado interessante. Se você olhar a maioria das ferramentas para developer, né? Se você olhar até portal de clouds, é o negócio mais feio do universo, né? Porque ele parte do princípio que você é técnico, que você vai se virar. Isso tem mudado bastante, porque agora, em muitas das empresas, o developer ele tem uma capacidade de assinar, né, cheques ou coisas do tipo muito diferente do que a gente havia anteriormente. Como vocês viram nos cases, por exemplo, do Twilio e do Stripe, eles foram muito corajosos, porque eles iniciaram as suas empresas focados no developer como o cara que realmente ia escolher na ferramenta, que era muito incomum. Quando você olhar o mundo de software 10 anos atrás, eram sempre os gestores. Hoje o desenvolvedor, como ele vai desenvolver, ele vai escolhendo as stacks dele, os developers, tudo que ele precisa e por aí vai. Então, essa questão de developer experience vai ser muito transmitida em documentações, muito transmitida em onboarding de developers dentro de um portal de API, por exemplo. Então, uma das métricas muito relevantes que eu tenho visto nesse mercado aí de developer experience é o seguinte: eu preciso saber exatamente quantas requests um desenvolvedor ou alguém precisa fazer no minha API para atingir um determinado objetivo de negócio. Ou quanto tempo um developer precisa para fazer o primeiro request. Se for muito complicado, eu estou gerando uma péssima experiência para ele e, obviamente, eu estou prejudicando o meu business por não estar aplicando esse tipo de conceito. Tá? Então, esse é um dos conceitos mais interessantes, onde agora o developer ele é um cliente. Ele não é simplesmente alguém que vai desenvolver e vai criar algo relacionado a um ecossistema em si. Então, o profissional técnico está ganhando muita força. Tá? Acho que esse talvez seja o resumo daqui. Um outro ponto muito interessante o mundo de software ele mudou absurdamente em questão de crescimento de ecossistema. Né? Quando a gente olha o mundo há 10, 12 anos atrás, era muito comum uma empresa contratar um software e customizar ele todo, principalmente os RPs. Então, eu que trabalhei com esse mundo aí um pouco ingrato de ERP, era muito comum você customizar, pegar um SAP, pegar um TOTS, você customizava ele todo e fazia desde o CRM até a parte de back-office, porque não tinham vários players. Né? Quando aconteceu a transformação digital de fato, várias startups focadas em problemas diferentes começaram a surgir. E aí as empresas começaram a contratar vários softwares para resolver vários problemas. Né? E aí, só que isso gerou uma outra complexidade, que é a integração, obviamente. Então, qual que é uma grande tendência agora? Né? Existe um mercado já desde 2015 chamado Integration Platform as a Service, que no caso o Link API faz parte, mas esse mercado ele ainda é muito estático, porque ele dá a ferramenta para alguém criar uma certa integração, seja usando conceitos de low-code, no-code, ou coisa do tipo, o desenvolvimento mesmo via SDK, só que isso não é suficiente, porque agora o mercado já tem insumo suficiente para saber exatamente quais integrações prontas uma determinada empresa pode necessitar. Então, algumas stacks de integrações já estão nascendo prontas. E é bem legal porque eles estão fazendo isso via Machine Learning. A partir de informações por exemplo, no Link API, eu tenho informação do que um e-commerce usa normalmente de integração. Eu sei que ele vai pegar um dado de e-commerce, ele vai mandar um dado para o RP, eu sei várias automações que ele poderia fazer. Por que não usar Machine Learning, interpretar isso e trazer pacotes prontos para o mercado? Então, isso é uma coisa também que está acontecendo nesse mundo de API e integração muito forte. Tá? Bom, talvez essa é a parte aí mais legal para quem está no mundo de QA. Esse é um conceito que também nasceu recentemente, que é um conceito de API Ops. Por que esse conceito nasceu? Né? O conceito de DevOps ele ficou incompleto quando você vê o pipe de uma API. Então, muita gente tem defendido lá fora que o DevOps ou tem que ser evoluído, ou que, de fato, para construção de automações ou processos de deploy ou coisas desse tipo, é necessário um outro pipe. Né? E esse outro pipe se chama API Ops. Qual que é a grande diferença do processo de DevOps para o processo de API Ops? Tá? O processo de DevOps, ele usa um pipe só. Quando a gente fala do projeto de API Ops, por que você precisa de dois pipes paralelos?
porque você precisa automatizar algumas questões que, por exemplo, o código ele tem que ser totalmente independente da interface que você está expondo. Então, imagina que eu tenho um esquema aqui que está exposto numa interface, e isso é totalmente diferente da minha release que está no código. Então, eu tenho que ter esse tipo de flexibilidade para os dois pipes andarem de forma diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. Tá? Então, esse é um conceito que está bem forte lá fora, já tem umas 3 ou 4 ferramentas que estão se posicionando nisso, e, na prática, é a evolução do conceito de DevOps para o mundo de API. É dar essa flexibilidade em automação, em deploy, em tudo que a gente está vendo de coisas boas do DevOps, também para um mundo um pouco mais complexo aí de API em si. Tá? Bom, um outro ponto que está acontecendo é também uma mudança de paradigma em termos de que eu preciso ter uma API, eu sou reativo, eu vou aguardar uma informação. Então, é aquela história, né? Eu brinco muito com um paralelo do que eu faço com meus vendedores. Eu posso chegar lá e ficar todo dia perguntando, e aí, vendeu? 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 Vendeu mais? Vendeu mais? Hoje, a maioria das APIs funcionam dessa forma. Então, eu tenho um cliente que fica toda hora fazendo um pooling, fazendo uma requisição, que não é tão inteligente assim. Então, o que o Event Driven Architecture ou esse modelo ele sugere? Né? Ao invés de eu ficar perguntando para o meu vendedor toda hora, meu vendedor, se ele vender, ele pode chegar instantaneamente e me mandar um WhatsApp e falar, ó, vendi. Então, isso, obviamente, melhora muito a escalabilidade, porque reduz o tráfego desnecessário, overfetching, e coisas desse tipo. Então, essa é uma grande tendência, principalmente com a utilização de webhooks, que é o que a gente tem mais visto aí em termos de utilização aí nas APIs que já estão fazendo um pouco disso. Né? Além disso, várias tecnologias que ajudam nesse processo, como, por exemplo, o PubSub, do Google, ou frameworks já orientados para eventos, né? A Microsoft acho que lançou um recentemente também no Azure, que é só focado para esse tipo de coisa, vai apoiar toda a evolução desse tipo de tecnologia. E essa tecnologia em si ela é muito orientada para cenários transacionais, tá? Principalmente. Então, vale ressaltar que não se encaixa em tudo. Um outro ponto muito interessante é o mundo de IoT, como ele se conecta com a parte de API. Né? A gente tem uma tendência que já está acontecendo também agora, né, que é os provedores de IoT já nascerem com APIs montadas para qualquer tipo de integração, automação, coisa do tipo. Eu não sei quem aqui já desenvolveu com alguma coisa de IoT, mas hoje existe uma complexidade muito forte de você ter que ler um SDK para você expor uma API. Agora, os próprios vendors de IoT, eles estão preocupados com isso. Então, quanto mais plugável, conectável ele traz um IoT para o mercado, mais engajado o mercado fica em utilizar ele. Eu estava na sede da Microsoft, acho que em março, por exemplo, lá em Redmond, e eles estavam lançando um produto, inclusive, agora, acho que esse aí nesse período, eles estavam já fazendo alguns testes, que era isso, era um IoT, um dispositivo de IoT que já vinha com uma camada de API pronta, e qualquer pessoa que não conhecesse de IoT já conseguiria utilizar. Então, essa é uma coisa muito forte, né, para o IoT começar a ganhar mais ainda casos de uso no mundo corporativo, as APIs vão facilitar e virar interface aí padrão para isso acontecer. Tá? Bom, e, por último, é a parte de plataforma. Né? Existe uma tendência muito forte de que empresas de software, ao invés de se posicionar como produto, elas começam agora a se posicionar como plataforma. E aqui eu trouxe um exemplo muito clássico, né, de quem sabe utilizar as APIs para fazer isso, que é o WeChat na China. Não sei se vocês já foram lá, mas eu fiquei impressionado vendo o negócio funcionar. E o WeChat, basicamente, um WhatsApp, porém com 10 milhões de aplicações dentro do ecossistema deles. No WeChat, para vocês terem ideia, você faz divórcio, e não é brincadeira, você faz agendamento médico, divórcio, cara, automático. Não é brincadeira isso, tá? Então, o que eles entenderam na prática? Né? Eu sou uma plataforma, o ecossistema desenvolve ao redor da minha plataforma e é um modelo ganha-ganha. Então, hoje não faz sentido você, na China, criar um aplicativo e não colocar dentro do WeChat, porque o WeChat, todo mundo utiliza. Né? Isso porque eles fizeram uma estratégia disso lá atrás. O WeChat, para vocês terem ideia, está sendo voltado também para ser o RG da China, de tanta relevância que ele tem como plataforma. E essa é a grande guerra que vai começar agora no mundo das APIs. Essas grandes empresas que têm um ativo, que têm um asset em termos de informação ou em termos de inteligência, vai começar a expor para o mercado, né, que é em relação ao Open Innovation, e falar, desenvolvam coisas para mim. Esse é o novo modelo de negócio que está sendo criado e, obviamente, é um modelo mais escalável, né? Porque imagina, o WeChat deve ser uma empresa enxuta, não sei quantos chineses tem lá programando, enfim, mas com um monte de gente, um monte de empresa desenvolvendo ao redor da própria audiência do WeChat, né? A gente já vê alguns insumos de algumas empresas tentando fazer isso, mas acho que nenhuma aqui no Brasil conseguiu fazer
nem perto ou conseguiu fazer uma estratégia de sucesso. E eu vejo muito por falha daquele conceito que eu dei lá anteriormente de Developer Experience. Então, eu posso citar, por exemplo, exemplos aqui, até para ficar mais claro, por exemplo, pega uma VTEX. A VTEX criou um VTEX I/O há muito tempo atrás, 2, 3 anos atrás, e até agora nada. Por quê? Eles não conseguiram engajar os developers e não conseguiram criar uma experiência positiva para isso. Tem vários outros cases, mas vale levar em conta, né, o que já está sendo feito de forma global e a guerra que vai começar aí no mundo aí das APIs, pessoal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não sei agora se tem tempo para pergunta, enfim, mas eu fico disponível nas minhas redes ou coisas do tipo, caso não tenha, para vocês tirar alguma dúvida específica no assunto. Obrigado a todos aí pela presença. Oi, perguntas? Não? Eu tenho. Então, a questão de teste de API hoje, na área de QA, a gente se preocupa muito com, por exemplo, testar ela em várias camadas, né? Ou seja, você testa a saúde da API no sentido de tipo health check, depois você testa funcional, o que ela tem que fazer ou não, depois você testa, faz teste de contrato, no caso, como as APIs que consomem ela, ou as APIs que ela consome, e como eles trocam os dados e se a estrutura disso tudo está ok. Na sua opinião, plataformas como a Link API, o quanto isso modifica nessa estrutura que a gente tem hoje de teste de API e como vocês fazem os testes de API da Link API? Ótima pergunta. Quando a gente fala de Link API ou qualquer outra empresa que se posiciona como API Gateway, tá? Para quem não conhece esse tipo de arquitetura de API Gateway é o seguinte, eu tenho minhas APIs dentro de casa, eu quero expor ela de uma maneira mais segura, de uma maneira mais performática, eu crio um layer aqui de arquitetura adicional e nele eu faço toda uma gestão de API, seja em termos de monitoramento e por aí vai, tá? O que está acontecendo na prática em relação a testes e automação? Eu tenho visto poucas empresas conseguindo evoluir muito nesse assunto pelo seguinte, existem agora as ferramentas de nicho que estão sendo utilizadas. Então, vou dar um exemplo do que a gente usa lá. A gente usa um Datadog para ver uptime de API. A gente usa um status page para ver questões relacionadas a isso. Então, nessa primeira parte que você disse sobre disponibilidade, está sendo muito automatizado pelas ferramentas que já tem no mercado e não sendo desenvolvido nenhum teste relacionado a isso. Aí tem um outro teste, que é um teste de quebra, né? E eu vi, curiosamente, estava semana passada nos Estados Unidos, eu não conhecia nenhuma ferramenta desse tipo. E aí vieram duas empresas falar comigo que eram focadas em teste de quebra de esquema de API. Cara, eu achei maluco, porque o que eles fazem na prática, né? Eles ficam verificando o payload das APIs e vendo qual que é a diferença para quebrar o cliente ou não. Cara, o cara tá no mercado tão focado, assim, quando a gente fala de API, tem tanta coisa ao redor disso, que está sendo criada agora coisas de nicho também relacionadas a isso. Aí tem também a parte de API Ops. O que está acontecendo na parte de API Ops na prática? Está gerando uma complexidade um pouco a mais nessa parte de teste. Porque eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente está automatizando toda essa parte. Ele já usa Postman para fazer toda a automação da parte de microserviços internos de infraestrutura dele. Só que agora ele está expondo isso para o gateway. E o gateway depende também disso. Então, como é que você consegue manter a coerência dessas duas camadas, né? Esse é um grande desafio. O que está sendo feito de melhor prática é que o gateway ele vira somente realmente um bypass, ele não tem nenhuma inteligência, porque se você dá inteligência para ele, você vai precisar criar outra camada de teste para o gateway também. Então, na prática, os testes estão muito orientados para APIs internas e estão orientadas mais para a questão de uptime, os testes que eu estou vendo. Dificilmente um teste está conseguindo chegar num nível como esse de payload ou de quebra de client, porque isso vai muito de acordo com o versionamento também. Se você olhar o mundo das APIs, ele é confuso em relação a versionamento. Porque vamos pegar o que o protocolo HTTP manda, né? Você usar no header. Só que, qual que é o grande problema de você usar no header? Se você tem uma mudança pequena, você vai precisar ficar mudando lá o tempo todo e a compatibilidade disso não é tão boa. Imagina que quando você fala de uma estrutura de DevOps, por exemplo, você precisa saber o major e o minor version. Ou seja, você tem duas quebras. Você tem uma versão maior, que é para mudanças de pacotes de funcionalidades ou coisas mais complexas que podem quebrar o cliente. E você tem umas mudanças menores, né? Existem várias, agora, workarounds para se resolver isso. Vou dar um caso da Stripe, que é um dos melhores Dev Experience em relação à API. Se vocês usarem a API deles, você nunca vai ver o negócio quebrar. Pelo seguinte, eles usam o measure dentro da URL como path. Então, imagina que você tem api.stripe.com/v1.
Para mudanças maiores, ele muda isso, então você mantém a explorabilidade e navegabilidade da API. Só que se você quer navegar numa versão específica, tipo em menor, de pacotes menores, você coloca isso dentro do header. Então, imagina que eu coloco a data da versão mais a macroversão. E com isso eu tenho uma navegação relacionada a isso. Eu não tenho ideia de como é que eles testam isso por trás. Mas eles conseguem, de fato, manter uma estabilidade e um padrão de qualidade muito bom. Mas eu acho que, para API, um dos melhores modelos é você conseguir separar esses dois conceitos mesmo. Não é perfeito, mas é um desafio que está todo mundo tentando. Tá? O caso do Link API em si, a gente não tem API, porque a gente é uma plataforma para as pessoas desenvolverem API. Né? Então, hoje, o que a gente tem feito muito de teste é conseguir otimizar essa parte de contingência, de coisas desse tipo. A gente não tem testes muito de funcionalidade, até uma falha, porque a gente é uma IDE. Então, eu não faço uma automação do que o cara está fazendo na minha IDE, porque o cara desenvolve dentro da minha plataforma. Então, essa parte de testes em si, a gente é muito evoluído em termos de DevOps, mas quando a gente fala de fluxo de front-end, usuário, a gente não é tão evoluído, mas na parte de Dev Experience também a gente é bem evoluído. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente sabe exatamente, a gente usa uma ferramenta que coleta todos os eventos lá dentro, quem teve dificuldade ou não para criar uma integração. A partir de, eu tenho uma métrica de quanto tempo ele teve na minha plataforma para criar a integração, quais são os pontos que ele se perdeu. Então, nesse sentido, a gente consegue usar uma ferramenta lá que é o Mixpanel, que facilita bastante. Mas acho que, no geral, é isso. Esse assunto ele é bem complexo quando se fala no mundo de API em si. Mais alguma? Bom, é isso aí. Valeu, cara. Parabéns. Valeu, a palestra foi ótima.